E a palavra do nosso Pai maravilhoso se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8, onde o Senhor está falando aos seus discípulos acerca dos eventos que iriam acontecer no tempo do fim. Os seus discípulos lhe perguntaram: Senhor, o que vai acontecer? A sua vinda e o fim do mundo. E o Senhor começa dizendo assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas essas coisas são o princípio de dores. Já passamos o princípio de dores. Essa fase já passou. Por quê? Porque a fase de guerras, tivemos a Primeira Guerra Mundial em 1914, a Segunda Guerra Mundial em 1945 e tivemos a Guerra Fria, que veio depois da Segunda Guerra Mundial, que durou muitos anos, que foi aquela ameaça do mundo ser destruído de forma nuclear. E depois do fim da Guerra Fria, nós temos guerras e rumores de guerras. Existe guerra hoje no Oriente Médio, existe guerra no norte da Europa, existe guerras na África. As guerras continuam, como continuam os terremotos, como diz aqui a palavra, em vários lugares. Como continuam as fomes e as pestes. Sim, doenças que vêm do nada e que do nada também desaparecem, que não são doenças naturais, mas são doenças produzidas por aqueles que têm o objetivo de destruir a humanidade. Fomes, que Deus não tem culpa da fome. Se algum dia você culpou Deus da fome, porque as pessoas passam fome, em nome de Jesus, esclareça a tua mente. Qualquer mercado que você for, você vai ver comida sobrando. Qualquer mercado que você entrar, você vai ver as prateleiras lotadas. Em qualquer restaurante ou lanchonete que você chegar, você vai ver muito alimento. E quem dá esse alimento é Deus. Deus dá o alimento para o ser humano. E por que o ser humano passa fome? Não é por causa de Deus. É a ganância do homem, a maldade do homem. É a maldade do patrão que gasta com seu cavalo, mas não paga o seu funcionário. É a maldade dos homens, é a desonestidade, é a corrupção. Por isso, você vai ver crianças passando fome na África, países pobres, por causa da corrupção, da ladruagem. Nada disso é culpa de Deus. O Senhor está somente dizendo como seria nesses dias. Ele não tem culpa disso. Isso aqui não é obra de Deus, é obra do coração caído dos homens. E ele diz: tudo isso é o princípio de dores. Acompanhe, entenda tudo isso. Porque muitas vezes o inimigo vai nos levar a achar que Deus quer esse mal. Não, Deus é bom. Deus quer o bem de todas as pessoas. Deus não quer ver uma pessoa passando fome, uma pessoa sem roupa, uma pessoa desesperada, cheia de dívidas, angustiada. Sempre é o inimigo que leva as pessoas nessa condição. Mateus 24, 9 e 10 diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Aqui, Jesus está dizendo isso acerca de Israel. E por não estudar a palavra, as pessoas misturam as coisas. Ele está dizendo para quem essa palavra? Ele está dizendo para os judeus. Ele está falando com os discípulos que eram judeus. Isso aconteceu mesmo na Segunda Guerra Mundial, e durante todo o tempo nós temos visto os judeus sendo hostilizados, atormentados, muitos foram mortos,
6 milhões de judeus foram aniquilados na Segunda Guerra, e eles sempre foram odiados e perseguidos em todos os lugares onde eles foram. Isso por causa do nome do Deus que eles carregam, porque eles só adoram o Deus que criou os céus e a terra. Não adoram outro Deus, eles não mudam a sua fé. Aonde eles estiverem, no Brasil, na Rússia, na China, no Japão, nos Estados Unidos, eles sempre vão clamar e buscar o grande Deus Jeová, aquele que fez os céus e a terra e o mar e tudo que há. E por isso que eles sofrem. É claro que muitos se bandearam para o lado do inimigo, mas a grande maioria ainda sofre, como nós vemos nos dias de hoje, sem direito de se defender, sendo atacado, e quando se defendem, são atacados novamente por todos no mundo, achando que eles são culpados de sofrer e são culpados de reagir. É como se você pudesse levar um tapa e não poder reagir. O Senhor simplesmente está contando como seriam os últimos dias. Nós temos visto isso nos noticiários, nós temos visto isso nos jornais, nós temos visto isso na mídia acontecer. Mas Ele continua dizendo na sua palavra, para que você venha se situar como está a situação agora. O Senhor continua dizendo na sua palavra e continua orientando os seus servos, dizendo: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E os falsos profetas têm surgido em todo o mundo, levado pessoas a ser amantes de si mesmo. Os falsos profetas têm levado pessoas a se preocupar com aqui e agora. Quando Jesus disse que seria nos dias de Noé o dia da sua vinda, ele citou a situação dos dias de Noé, dizendo: eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, compravam e vendiam. E isso não é errado, isso não é pecado. O que o Senhor enfatiza aqui é que eles não cuidavam da sua vida espiritual e só pensavam naquilo que é material, no aqui e no agora. E exatamente os falsos profetas têm ensinado você a fazer campanha, a buscar, até mesmo fazer sacrifício para conseguir dinheiro, porta de emprego, para que Deus venha cuidar de você, para que você fique rico, para que você tenha fortunas. E na Bíblia, quem oferece riqueza não é Deus. Quem oferece riqueza para você é o diabo. Ele quer te dar tudo em troca da tua alma. Entenda isso. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pastor, então não tem direito de ser abençoado, não tem direito de prosperar. Você tem todo direito. Mas a regra é: busca primeiro o reino de Deus. Seja crente, se converte de verdade. Não se exige mais conversão. Se exige somente que você dê dinheiro, que você faça o teu sacrifício, que você faça um negócio com Deus. E chega a dizer claramente: ó Deus, eu vou te dar o meu celularzinho da LG e o Senhor vai me dar um iFood. Ou melhor, um iPhone. Desculpa aqui o trocadilho. Tá? Eu vou lhe dar o meu LG. Vou sacrificar o meu LG para mim ganhar um iPhone. Seria tão fácil, não é assim? Não é assim que Deus trabalha. Aliás, se você vai para a igreja e você dá oferta por interesse, se você vai para a igreja e dá o seu dízimo porque você tem interesse, Deus não recebe. Deus só recebe de você aquilo que você dá com amor, de coração. Deus ama o que dá com alegria. Alegria de estar cooperando com a sua obra, sabendo que há necessidades, que há dívidas a pagar e que esse dinheiro não vai cair do céu, que o governador, o prefeito não vai ajudar a igreja. A igreja verdadeira não, eles podem ajudar a igreja falsa, a igreja que se envolve com política, a igreja que ajuda a eleger políticos, essa recebe alguma coisinha por fora, mas aquelas que não se envolvem com isso, só depende de você. Mas se você também não der por amor, Deus não recebe. Então é esse os dias que nós estamos vivendo.
dias de falsos profetas e de falsos cristãos, onde o joio está maior do que o trigo em número, porém o trigo sempre prevalecerá. A igreja do Senhor sempre prevalecerá. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso aqui é o Senhor, mais uma vez, dizendo como seria a situação nos últimos dias. Não é a vontade de Deus. Eu quero frisar para você mais uma vez, isso aqui não é a vontade de Deus que aconteça. Por isso nós não podemos nos colocar nesse versículo. Não podemos dizer, olha, Deus já tinha avisado e eu não vou me importar muito com a situação, não. Você tem que se importar. Você tem que dizer para Deus, Deus, o meu amor não vai esfriar, não. Eu não vou me esfriar, não. Pode se multiplicar a iniquidade, o pecado pode estar aí sobre as nações, os homens podem estar dando lugar ao diabo, mas eu vou continuar firme, eu vou continuar amando o Senhor sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Não vou permitir que isso que está acontecendo no mundo venha acontecer na minha vida. Então, essa palavra aqui não é para você se amoldar a essa situação, mas é um aviso para que você não venha aceitar isso na sua vida. Porque no versículo de número 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aqui, a boa notícia. Alguém vai dizer para você, mas você ainda serve esse Deus? Você ainda está caminhando na presença de Deus? Você ainda está indo nessa igreja? Olha a luta que você passa. Olha a batalha que você passa. Deus está dizendo, persevera. Persevera até o fim. Não escuta o que os outros estão falando. Não escuta o que os incrédulos dizem. Não escreva o que eles dizem, não. Nem leia o que eles dizem. Mas guarda a palavra de Deus. Está gemendo, está chorando. É melhor gemer e chorar e entrar no reino de Deus do que com sorrisos e com danças você ser lançado no inferno. Porque tem muita gente por aí rindo, dançando, saracoteando para lá e para cá, mas que vai para a perdição, vai para o fim. Infelizmente, e muitos gemendo e chorando vão ser consolados na eternidade. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E é nessa parte que nós temos que nos ater. Porque tudo que o inimigo quer é que você se distraia com o tempo presente. Por isso ele levanta os pregadores para ensinar as pessoas a se preocupar somente com aquilo que é temporal, material. Por isso que ele levanta pregadores para incentivar crentes a orar e jejuar, simplesmente porque querem uma mudança de cargo, um salário maior, trocar um carro ou comprar uma casa. Sendo que o Senhor já disse que se nós buscarmos a Ele, todas essas coisas nos serão acrescentadas. O nosso coração não deve estar nas coisas materiais. O nosso coração não deve estar na riqueza. A palavra de Deus já nos ensina há tanto tempo. Ele diz, olha, se a vossa riqueza aumenta, não coloca nelas o seu coração. Paulo diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E se não bastasse isso, nós temos o próprio Senhor dizendo, ajunteis para vocês tesouro no céu e não tesouro na terra. Então é muito claro que o Senhor quer nos ensinar aqui na palavra. Cuida da tua vida. Porque a pessoa creia ou não creia, concorde ou não concorde, esse dia vai chegar, que vai ser o fim. E aí vem a realidade. Com quem eu estou? Quem é o meu Senhor? Quem eu adorei? Foi Deus ou as riquezas? Quem eu busquei de verdade? Foi Deus ou as coisas materiais? Eu estava na igreja para quê? Para agradar a Deus ou para buscar só os meus objetivos? Porque eu quero dizer para você, muita gente está na igreja
Não é para agradar a Deus. Muita gente está na igreja para buscar só os seus objetivos. Não é para agradar o Senhor. E o segredo para você ser feliz é agrada-te do Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Muitos querem que Deus cumpra o desejo do seu coração, mas não querem se agradar de Deus. Funciona isso? Não funciona. Dá certo? Não dá certo. Então, em nome de Jesus, escute essa palavra, coloca ela no teu coração. Eu estou sendo bem didático para você entender. Isso inclui também aqueles que buscam a Deus só quando estão com problema. Quando as coisas melhoram, tchau, tchau. Tem ou não tem? Você conhece ou não conhece gente assim? E se você for essa pessoa, por favor, acorda para a vida. Muda. É ainda tempo de mudar. Ainda é tempo de ser filho e não somente uma pessoa interesseira. Porque o filho ama o pai porque é filho. E os interesseiros não amam o pai. Só tem interesse na herança. Então entenda isso. E cuidado, porque nós estamos falando do fim. Nós estamos falando daquilo que nossos olhos têm que estar posto. É no final. É isso que nos interessa. Porque uma pessoa pode sofrer a vida toda e no final ela ter uma vida eterna, gloriosa, maravilhosa, ter recompensas com Deus. E outras pessoas podem viver uma vida regalada e no final de tudo perder a sua alma. A escolha é minha, a escolha é sua. Então faça a boa escolha. Faça a boa escolha para que você tenha um futuro abençoado. Porque esses poucos anos que nós vivemos aqui na Terra não é nada comparado à eternidade que nós temos promessa de ter com Deus. E eu quero dizer para você, Ele vai cumprir a sua palavra. Cabe a nós acreditarmos, porque se nós somos firmes e fiéis, todas as suas promessas vão se cumprir na nossa vida. Então guarda essa palavra no teu coração e se prepara para esse dia, porque quando vier o fim, acabou. Não tem mais tempo. Enquanto nós temos tempo, nós temos que fazer a nossa parte e cuidar do nosso futuro. E é você que decide. O seu futuro é com o mundo ou o teu futuro é com Deus? Escolha o futuro com Deus para quando vir o fim, você esteja de cabeça erguida e receba a sua herança. Não como um filho que foi interesseiro, mas como um filho amado e querido do Senhor.